Boa noite, amigo. Boa noite, meu caro, tudo bem? Tudo em paz aí? Tudo em paz, graças a Deus. A gente está ao vivo já, Você estão me ouvindo direitinho? Tá? estou te ouvindo perfeitamente. Ainda não entrou ninguém, não. Beleza. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos até que horas? 21. 21 horas. Ok. Você fica sempre acompanhando aí, né? Então, se tiver alguma participação no chat, alguma pergunta, caso eu não veja aqui, você faz as interrupções necessárias aí, ok? Pode mandar para mim o Perfeito. contato aqui, tá? Vou, vou iniciar, fazer a prece, fazer uma palavrinha rápida, uma reflexão no nosso momento atual, e eu passo a palavra a você, perfeito? Tudo bem. Pronto. Alguma orientação específica ou não? É só conduzir o Não, tempo. só prece de abertura, só prece de abertura mesmo, nada muito. Ok, tudo bem. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos mais uma vez em torno da vossa palavra trazida a nós pelo teu Filho pródigo, Jesus Cristo. Que toda vez que nos reunamos para aprender sobre as palavras de Jesus, lembremos que ele nunca se ocupou em escrever, e sempre em fazer. Que a reflexão, que o estudo, que a escrita são muito importantes, mas que a única mudança real é a mudança dos hábitos, do nosso cotidiano. Que o estudo de hoje, que as falas do nosso amigo Ronald, nos suscitem em nosso interior tudo aquilo que precisamos mudar, que nos gerem bons incômodos e que esses incômodos se tornem ações, se tornem movimento, para que assim consigamos seguir nossa caminhada na evolução, dia após dia, por toda a eternidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos que estão presentes, a todas que estão presentes. Nós vamos dar início já à nossa live e não deixar passar o dia de hoje em branco, é o Dia Internacional da Mulher, não como simplesmente uma felicitação, mas como a luta da mulher, desde o direito ao voto, ao reconhecimento, a não ser executada por apedrejamento, simplesmente por uma acusação. Então, que essa luta continue sempre, porque o mundo ainda não é igual, que nos lembremos da nossa situação como espíritas, como cristãos, e atuar nessa luta, sejamos nós homens ou mulheres, e que essas mulheres tenham mais espaço à felicidade e à participação numa sociedade que futuramente será como deve ser. Passo a palavra ao nosso amigo Ronald para que iniciemos nossa palestra de hoje. Então, meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus esteja sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos iluminando. Para nós é sempre uma alegria grande estarmos juntos, especialmente nesta casa, pela qual temos muito carinho, muito respeito, muita admiração. E quando nós estamos em contato com esse grupo, algumas pessoas muito especiais, muito queridas, vêm sempre à nossa mente, né? A gente precisa sempre lembrar do seu Carlinho do Dias, e às vezes os momentos de dificuldades aqui, fico me lembrando de quando eu chegava para as palestras aí, e sempre ele perguntava, como está a sua joia? Se referindo à esposa, por exemplo, né? Quando ela não podia ir. Então, ficam algumas coisas que marcam a vida da gente ao longo dessa trajetória, né? Onde quer que nosso irmão esteja, seja sempre abençoado, amparado, protegido pelos caminhos que abriu para o movimento espírita em Volta Redonda, na região, e para nós, os espíritas de hoje. Então, que Jesus, na sua doce, encantadora paz, nos envolva a todos. Há uma falange de trabalhadores espalhada nas sendas do infinito, desde as sombras do mundo amargo e aflito, aos espaços de eternos resplendores. É uma equipe lúcida de obreiros que, no esforço do amor puro e bendito, rompe algemas de trevas e de granito, aliviando os seres sofredores.
Vós que sois sobre a terra os companheiros dessa falange lúcida de obreiros, guardai a sacrossanta claridade. Não vos importe os espinhos, amargo e acerbos, na palavra e nos atos sede o verbo de afirmações da luz e da verdade. Assim o poeta Cruz e Souza dita a sua poesia, sua divina poesia, um soneto, às mãos abençoadas de Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier, para nós os mais íntimos, um dos trabalhadores da última hora e um real, um verdadeiro trabalhador da última hora. E sempre que nós somos convidados a falar sobre esse tema, os últimos serão os primeiros, diretamente ligado à parábola dos trabalhadores da última hora, nós nos recordamos desta poesia ditada por Cruz e Souza. Certamente, ao chegar no plano maior da vida, o poeta que aqui na Terra deixara o corpo físico ainda muito jovem, deve cuidadosamente ter estudado o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente a parábola dos trabalhadores, a parábola da vinha, especialmente esse item, os últimos serão os primeiros. Deve cuidadosamente ter estudado na realidade espiritual da vida a lei do trabalho, que está em O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, seu terceiro livro. Porque ele tece com muito cuidado essa trajetória imortal e trajetória de trabalho dos diversos espíritos que compõem os níveis diferentes de evolução e, ao mesmo tempo, a atuação da providência divina, cuidando carinhosamente de cada um de nós. Porque o poeta, com 14 versos apenas, ele consegue desenvolver toda uma linha de evolução da criatura humana, dos espíritos de modo geral, e dos planos, dos planetas, dos mundos habitados. E ele fala que desde as sombras do mundo, então desde lá de um mundo primitivo, em que a ignorância predominava, ignorância no sentido da falta de conhecimento, da falta de saber predominava, até os mundos celestes, há trabalhadores cuidando para libertar a mente humana, nos libertar dessas trevas da ignorância. E são espíritos que em diversas horas do trabalho nasceram e renasceram neste plano da vida, trazendo a lei de amor ao nível de entendimento das criaturas da época, dos seres da época, bem como de cada um de nós nesse momento, aliviando, como o poeta diz, os seres sofredores. Sofredores e sofrimentos das mais diferentes ordens, conforme o nível de compreensão, o nível de evolução de cada um. Neste sentido, é que nós vamos conversar um pouco sobre a parábola da vinha, a parábola dos trabalhadores, fazer algumas reflexões sobre os elementos que estão compostos nessa parábola para analisarmos o tema Os últimos serão os primeiros. Lembrando que esse tema está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, especialmente o item 2, são os últimos serão os primeiros. Mas Allan Kardec começa o capítulo falando da parábola dos trabalhadores da última hora, a parábola da vinha, que o evangelista Mateus registra, o evangelista Lucas também registra. Nós não vamos contar aqui a parábola para otimizar o máximo tempo. Eu imagino que nas lives anteriores tenham se falado sobre especificamente os elementos da parábola. Mas nós vamos pincelar esses elementos aqui. Caso não, façam aí as intervenções necessárias, ok? Para nós conversarmos sobre. Vamos lembrar que Mateus, o evangelista, que faz o registro da parábola, é o narrador testemunha. Ouviu diretamente de Jesus os ensinamentos.
acompanhou o mestre em suas trajetórias de pregação do evangelho, de apresentação do reino de Deus, do reino dos céus aos homens. Acompanhou o Cristo na sua experiência maior de manifestação do amor puro, amor ágape, de união total da criatura com o Criador entre nós aqui na Terra. Exemplo vivo desse amor. E Mateus estava ali registrando em algumas passagens, inclusive alguns ensinos, inclusive de Jesus, registrando em tempo real, como a oração do Pai Nosso, por exemplo. Diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, e ele trata assim: Levi, um dos mais intelectualizados dos apóstolos, imediatamente começou a tomar nota do momento em que Jesus começa a oração dominical. Então, ele registra em tempo real algumas dessas passagens. E por que nós estamos fazendo aqui esse contexto? Para lembrar que a parábola dos trabalhadores, tendo sido registrada por Mateus, possivelmente ele estivesse junto do mestre no momento em que Jesus faz a orientação, faz a reflexão sobre a parábola, e que, portanto, ele não registra daquilo que ele ouviu os outros dizerem. Ele ouviu o próprio mestre narrando o ensino. É a parábola dos trabalhadores da última hora, é também conhecida como a parábola da vinha. E nós vamos trazer aqui alguns elementos, porque a parábola começa dando conta daquele pai de família, né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família. E aí, reino dos céus, vamos destacar alguns elementos. Reino dos céus, como o evangelista Lucas registra em seu capítulo 20, o reino dos céus está dentro de nós. Quando os fariseus se acercam de Jesus para perguntar quando vem o reino dos céus, Jesus diz assim: o reino dos céus não virá, porque o reino dos céus está dentro de vós. Então, o reino dos céus é uma construção interior. Então, quando a parábola se inicia, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada. Observemos nós. Então, essa construção interior, esse processo de educação dos nossos sentimentos, de compreensão da nossa realidade atual e do fim objetivado da criação, compõe essa ideia de reino dos céus. Essa parábola dialoga diretamente com a parábola das bodas, ou a parábola do festim de núpcias. Se nós estudarmos as duas parábolas em paralelo, vamos ver que elas conversam entre si. Elas são complementares. E esse pai de família, assim como lá, o rei que determina que servos possam sair convidando pessoas a participarem da vinha, o pai de família é Deus. Então, Deus, na parábola, é esse pai de família que sai enviando naturalmente seus servos, então convidando trabalhadores para o trabalho na vinha. Esse pai de família que é Deus, como os Espíritos respondem a Allan Kardec, na questão primeira de O Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema. Então, não há outra inteligência superior a dele. E é a causa primária. Portanto, se Deus é causa, tudo o que existe à nossa volta, visível ou invisível, é efeito dessa causa. Portanto, nós todos somos efeitos dessa causa que é Deus, que é o pai de família que vai assalariar trabalhadores para a sua vinha. Esse pai de família, na visão apresentada por Jesus, é um pai que é infinitamente justo e bom, é amoroso, e que o evangelista João, que também é narrador de testemunha, que também acompanhou Jesus em suas pregações, registra como sendo amor. Deus é amor. Até aí, são os dois primeiros elementos essenciais na parábola. E ele sai, esse pai de família, assalariando, convidando pessoas a sair de madrugada. Convidando pessoas, a palavra madrugada também tem um valor importante, porque é o início do trabalho, do início do esforço, é a entrega do ser
de maneira total para aproveitamento máximo do tempo que lhe está disponível para a realização das tarefas de modo geral. E aí, lembrando que esse pai, ou esse rei, que são as duas parábolas que dialogam, convidam pessoas para participarem da vinha, participarem do trabalho, e a entrada nesse reino, a construção desse reino, vai simbolizar a alegria da transformação, a alegria da mudança do comportamento, a alegria da mudança do estágio evolutivo da criatura, da construção íntima de um ser melhor. Tudo isso é trabalho. E para este trabalho, todos nós fomos convidados em diferentes horas do dia. Para nós, os espíritas, em especial, na última hora do dia. Os trabalhadores, portanto, da última hora. Portanto, é um processo de transformação do ser ao longo da sua trajetória de evolução, amparado sempre por trabalhadores que, em diversos planos da vida, tal qual Cruz de Souza trata na sua parábola, vão nos auxiliar nessa construção íntima. A vinha, registrada na parábola, é a seara, de um modo geral. É o campo de trabalho a que todos nós estamos ligados direta ou indiretamente. São os mais diversos setores de trabalho de que nós participamos ao longo dessas nossas horas aqui presentes no plano físico. E esses setores de trabalho que se multiplicam à nossa frente estão, na verdade, para cada um de nós, em graus diferentes, nos seus valores também de importância, como sendo oportunidades para essa transformação, para essa entrada no reino dos céus. Então, essa vinha pode ser para uns o campo profissional, o exercício consciente e responsável da profissão, lembrando que a profissão é um dos elementos que o espírito escolhe, ainda na realidade espiritual, antes de renascer no plano físico, como sendo oportunidade também de crescimento. São 4 os blocos de provas que nós escolhemos no mundo maior antes de renascer, e a profissão é uma delas. Portanto, uma seara de trabalho, para uns, o campo da profissão. Para outros, a entrega, a dedicação à família. Para outros, a entrega, a dedicação à religião. E assim, vão se multiplicando as possibilidades de trabalho para os trabalhadores, de um modo geral, que se candidatam a participar da vinha, a participar da seara. E isso não significa dizer que nós estejamos isolados nesse processo. Nós podemos cuidar do campo profissional, do campo religioso, do campo familiar, de outros setores da nossa vida de maneira concomitante, de maneira simultânea. Não é nos isolarmos em uma delas para cuidarmos de um e nos esquecermos do outro aspecto também necessário à evolução. E talvez hoje, um dos trabalhos mais importantes que nós tenhamos a fazer e a desenvolver, e talvez mais difíceis, seja o processo de autodescobrimento, seja o processo de autoeducação, a educação dos nossos sentimentos. Um trabalho rico, importante e difícil de ser feito, e que precisa ser executado por nós com entrega total. E à medida em que esse campo interior vai sendo modificado, educado, o campo exterior vai se transformando, porque naturalmente a criatura transformada consegue ver exemplos, transformar o meio em que atua. Muito bem, as horas de trabalho na parábola vão representar, já era lá, por tradição, judeus e romanos dividiam as horas do dia, as 12 horas do dia, em 4 partes. Então, na parábola, aquilo que vai ser, por exemplo, quando saem os trabalhadores da primeira hora, da terceira hora, da sexta, da nona hora do dia, na verdade, ali, esse dia, conforme tradição entre judeus e romanos, divisão em 4 partes,
Então, a primeira hora do dia vai representar as 6 da manhã, a terceira hora do dia, às 9 da manhã, a sexta hora do dia, o meio-dia, a nona hora do dia, às 15 horas. Então, as horas do dia separadas, conforme a tradição já existente entre os romanos e entre os judeus. E aí vem Jesus narrando a parábola, convidando trabalhadores em diferentes horas do dia para participar dessa vinha, para executar o trabalho que precisava ser realizado. E aí é importante nós pensarmos que Allan Kardec, em O Evangelho, ao explicar a parábola, ele fala, por exemplo, que a primeira hora do dia, então aqueles que saem às 6 da manhã, abrindo o caminho, e aí eu preciso fazer a referência novamente à poesia de Cruz e Souza, em diferentes planos de evolução, há espíritos trabalhadores dedicados no bem, auxiliando no processo de evolução da humanidade. Então, seja qual for o contexto desta nossa hora, nenhum de nós está desamparado da providência divina e muito inspirados, inclusive, podemos estar para o exercício das tarefas a que fomos convidados a desenvolver, inspirados pela espiritualidade superior. Então, na primeira hora do dia, vem os profetas e o próprio Moisés, o povo hebreu, que recebe o primeiro convite na parábola das bodas, o convite para participar do banquete. Aqui na parábola dos trabalhadores da última hora, o convite para a seara, para ser um trabalhador da vinha. Vem Moisés abrindo o caminho. A partir de Moisés, na verdade, nós começamos a entender a ideia de um Deus único. Então, esse pai de família que convida ou que envia pessoas para participar do banquete e para trabalhar na vinha, na seara, é o Deus único que nós começamos a entender a partir de Moisés. Moisés abre caminho também para nós compreendermos a vinda, por exemplo, do Cristo, para nos apresentar esse mesmo pai de família como sendo um exemplo de amor. Na terceira hora do dia, vem os apóstolos, os pais da igreja, os mártires, de um modo geral. Na sexta hora do dia, vem os sábios, vem os filósofos, e nós, os espíritas, chegamos na nona hora do dia, portanto, fomos os últimos a chegar. E observemos nós que o fato de chegarmos por último, diz Allan Kardec analisando, então aí nós já estamos lá nos últimos serão os primeiros, diz Allan Kardec que, como chegamos por último, nós herdamos conhecimentos anteriores formados, anteriormente trabalhados, e, portanto, de alguma forma, chegamos também num momento em que os trabalhos anteriores já desenvolvidos estão disponíveis para que nós possamos aprimorar o processo e, portanto, executar de maneira ainda mais eficiente aquilo que, de alguma forma, alguém já abriu as portas. Aqueles que vieram na primeira hora, que vieram na terceira e na sexta hora, abriram os caminhos para nós, os trabalhadores da última hora, chegarmos e encontrarmos um terreno de alguma forma já preparado para que a execução da nossa tarefa pudesse se dar. E a execução dessa tarefa se dá à luz da ciência, se dá à luz da filosofia e das consequências morais. Essa é a atribuição dada a cada um de nós espíritas na realização do nosso trabalho. Entendermos que, à luz da filosofia, da ciência e das consequências morais, precisamos participar dessa vinha. E, portanto, ao herdarmos esses trabalhos intelectuais, por exemplo, dos nossos antecessores, diz Allan Kardec, nós, porque o homem herda aquilo que o homem produz, diz ele, os resultados são coletivos. Então, agora a gente sai de uma ideia de um trabalho única e exclusivamente individual para entrar num campo de trabalho que é também pensando na coletividade. E aí vamos lembrar a Joana de Anjos, o próprio Emmanuel, dizendo que quando cada um de nós evolui,
está contribuindo para a evolução do nosso meio, para a evolução do universo. As horas de trabalho realizadas na parábola, ditas na parábola, simbolizam para nós, os trabalhadores da última hora, as reencarnações. Cada hora do trabalho é, na verdade, a reflexão que Jesus poderia ter feito à época, dizendo inclusive o termo, mas guardada a necessidade de falar por parábolas, devido ao grau de compreensão, de adiantamento das pessoas à época, Jesus vai usar essas pequenas histórias para fazer reflexões para muito além da letra. Portanto, cada hora do trabalho é uma reencarnação. Cada hora do trabalho simboliza uma reencarnação. E quando nós chegamos na última hora, nós também contabilizamos N reencarnações anteriores pelas quais já passamos, construindo gradativamente oportunidades e maturidade do senso moral para chegarmos agora na condição de espíritas, sabendo minimamente o que precisamos executar para nosso aprimoramento moral e contribuição para o aprimoramento da humanidade. Vamos lembrar Allan Kardec. Repetimos sempre, um dos mais notáveis apóstolos de Jesus dos últimos tempos, porque consegue, com simplicidade, ao mesmo tempo com muita profundidade, ser de fato a chave que abre a porta. Jesus a porta, Kardec a chave. E na questão 166 do Livro dos Espíritos, Kardec ouve das entidades venerandas, ouve das entidades que o orientam, que aprova a reencarnação para aqueles que não alcançaram, não cumpriram, né, a depuração necessária, né, vai sofrer a prova de uma nova existência. Então, a alma que ainda não se depurou, ela sofre a prova de uma nova existência. Portanto, aquele que não cumpriu com tudo aquilo que estava programado para aquela hora de trabalho na vinha, vai, para acabar o seu trabalho e para completar o grau de depuração necessária, vir numa outra hora e, portanto, numa outra reencarnação. Esse é o símbolo utilizado na parábola. E aí nós vamos comprovar isso na questão 167 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, também ouvindo as entidades venerandas, tratarem do objetivo da reencarnação, o fim objetivado com a reencarnação, Allan Kardec ouve das entidades, dos espíritos superiores que orientam, que a reencarnação tem como fim. Então, o objetivo da reencarnação é a expiação e o aprimoramento progressivo da humanidade. Observe o que simboliza essas horas de trabalho na vinha. O trabalho é necessariamente uma expiação. Vamos encontrar isso lá, por exemplo, em Obras Póstumas, Mensagem de Clério do Plantier, Espírito Clério do Plantier, ditando Allan Kardec, várias mensagens de Joana de Ângeles apresentando o trabalho como sendo uma expiação. E expiar, a grosso modo, grosseiramente definindo, expiação é o pagamento das penas, é o cumprimento dos débitos. Aquilo que de alguma forma não foi pago, precisa a cada reencarnação ser devolvido à lei divina. E o trabalho, bênção de Deus, é uma oportunidade de nós devolvermos à lei aquilo que de alguma forma da lei nós lesamos. E aprimoramento progressivo, eu gosto sempre de observar isso, porque a palavra aprimoramento já dá uma ideia de continuidade, de processo. Mas os espíritos fazem questão de enfatizar aprimoramento e é progressivo. Então, é como se em duas palavras os espíritos estivessem enfatizando ao codificador uma ideia de processo que vai sendo executado, construído até que o fim no sentido de atingir a meta, seja de fato alcançado. Aprimoramento progressivo da humanidade.
E isso só se faz no aproveitamento das horas de trabalho. E aproveitar as horas de trabalho é aceitar o convite para participar da vinha. E, portanto, nós, os espíritas, os trabalhadores da última hora, que chegamos herdando os trabalhos anteriores já executados, estamos, talvez, na melhor hora do dia, em que o processo intelectual está avançado, e os espíritos falam isso, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, nós desenvolvemos primeiro, né, quando o codificador questiona por que nós avançamos primeiro intelectualmente para depois o progresso moral, os espíritos respondem que nós evoluímos intelectualmente primeiro porque o progresso moral depende de escolhas. E para fazermos escolhas, é preciso que a inteligência esteja avançada. E não é possível negar hoje que intelectualmente nós estamos numa fase bastante adiantada. Agora é preciso fazermos as escolhas. Como vamos utilizar todo esse intelecto no desenvolvimento do nosso trabalho, no aproveitamento das horas do dia, especialmente nós, os espíritas. Kardec ainda nos faz pensar que o espírita, portanto, o que chegou na última hora, vai ser na condição de espírito chamado a prestar contas do seu mandato. Mas, como diz Emmanuel lá no Caminho Verdade e Vida, contas de si, é a prestação de contas à própria consciência, que na 621 os Espíritos respondem que é onde está escrita a lei divina. E, portanto, isso compreende a continuidade da tarefa, de alguma forma interrompida, em horas anteriores do trabalho, portanto, em reencarnações anteriores, mas sempre retomada. Sempre retomada. E aí, aprimoramento progressivo da humanidade. Porque nós vamos sempre retomando as tarefas de onde nós paramos. Portanto, nós temos aqui algumas condições essenciais para sermos os trabalhadores da última hora. Mas antes de abordar essas condições essenciais, eu quero aqui parar um minutinho para saber se, por enquanto, está tudo bem, estão acompanhando o raciocínio. Ronald, não entendi nada até agora, ou então isso se aplica aí, vamos lá. Meu amigo Iago, por favor, porta-voz aí do grupo. O pessoal pode ir comentando aqui, que se tiverem comentários em relação à dúvida, eu coloco na tela, o Ronald também vê. Eu, Iago, 100% concordo totalmente com a visão, assim, que é uma progressão, que é uma continuação, que são atos, que tem que ter uma organização. Até na última vez que falei aqui no centro, falei exatamente isso, que não é de uma hora para outra, não é uma invenção, você não precisa se aperfeiçoar em uma encarnação. Até por isso, a multiplicidade das existências. Perfeito, perfeito. E aí, exatamente com base nisso que você está dizendo, Iago, é que a gente vai apresentar algumas condições essenciais para esses bons trabalhadores da última hora, especialmente nessa condição de os últimos serem os primeiros. Né? Nós temos aqui quatro condições essenciais. E essas condições, na verdade, foram apresentadas por Caibar Schutel, no livro Parábolas do Evangelho, né? Uma obra muito interessante, Parábolas e Ensinos de Jesus. Não sei se eu consigo mostrar aqui, Parábolas e Ensinos de Jesus. Há uma reflexão aqui, feita por Caibar Schutel, sobre essa condição de os últimos serem os primeiros, trabalhadores da última hora. E ele apresenta 4 condições essenciais. A primeira, que é exatamente a ideia de aprimoramento progressivo da humanidade, a constância. Vamos retomar uma ideia. Nós somos, como diz Allan Kardec, os trabalhadores da última hora. Então, para executarmos bem a nossa tarefa nessa última hora do trabalho, já que fomos convidados na última hora, é preciso constância. E quando nós falamos em constância, vamos pensar, por exemplo, na condição de espíritas. O próprio codificador, na introdução 8 de O Livro dos Espíritos, ele tem uma classificação para estudo, por exemplo, que é muito interessante, que ele diz assim:
o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. O que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, nós, os espíritas, que temos como mandamento maior, espírita, amai-vos. Primeiro, instruí-vos. O segundo, um convite ao estudo, um convite à reflexão, para essa hora importante do trabalho, para executarmos as nossas ações sempre pensando nesse tríplice aspecto, filosofia, ciência. Ciência, filosofia e consequências morais, aproveitarmos a hora do dia. Então, nós temos a ideia primeira apresentada, para essa condição de trabalhadores da última hora, a constância. E aí, nós estamos falando aqui de uma ideia do estudo, mas constância em tudo na nossa vida. Quando o Santo Agostinho apresenta na 919 a condição para o autoconhecimento, ele está dando uma receita de disciplina. Disciplina. Fazer como eu fazia todos os dias na minha vida. É uma regra de disciplina. Quando Kardec apresenta a condição do estudo sério, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá, ele está dando uma receitinha de disciplina. Então, quando nós olhamos para o nosso campo de trabalho, qual é o meu campo de trabalho hoje? Eu, espírito em processo de evolução. Não sou eu, Ronald, eu, Iago, eu. O espírito em processo de evolução. Qual é o meu campo de trabalho hoje? A educação dos meus sentimentos. O meu campo profissional, a minha família, a comunhão com a família, com os trabalhadores da casa espírita, com os religiosos de modo geral, com os cristãos de modo geral. Seja qual for o nosso campo maior de atuação, constância em tudo que fizermos. Continuidade nas nossas tarefas. E aí nós vamos nos libertar de um aspecto importante aqui, que é o fazer algo para que o outro veja o que nós estamos fazendo. Mas fazermos sabendo, isso, responsabilidade, né? Boa. Sabemos assim, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para agradar a alguém, ou eu estou nesse campo de trabalho porque eu me vejo como um trabalhador em condições de executar a tarefa e necessitado para o meu próprio aprimoramento de desenvolver tal tarefa para que possa evoluir. Tem uma página do Fonte Viva muito interessante de Emmanuel, que ele diz assim que os imperfeitos alegam tanto, não estou sendo aqui literal, óbvio, né? Mas interpretando uma fala de Emmanuel, que ele diz assim, os imperfeitos alegam tanto imperfeição para não executar uma tarefa, que é como se a perfeição pudesse ser adquirida na ausência dessa tarefa, na ausência do trabalho. Então, para que nós cheguemos à perfeição, é preciso executarmos o trabalho. E para que nós alcancemos perfeição naquilo que fizermos, é preciso constância. Hoje não deu certo, hoje não foi legal, hoje não foi o melhor que eu poderia ser, mas eu terei uma nova oportunidade, porque eu vou construir essa oportunidade. Então, a condição essencial do trabalhador da última hora, a constância. E aí, no trabalho, constância nesse trabalho de reforma interior, constância nesse trabalho de autoconhecimento, do esforço para a execução das tarefas, sabendo do porquê estamos fazendo tal coisa. A segunda, o próprio desinteresse. Nós, os trabalhadores da última hora, desenvolvermos a nossa tarefa com um certo desinteresse. Significa isso aqui, desinteresse, é não estarmos preocupados com o salário que vamos receber, como os trabalhadores na vinha. Observemos que, quando o pai de família chega ao final para executar o pagamento, quando ele chega ao final para executar o pagamento, ele havia feito um combinado com cada um. Então, não interessava ao último questionar ter recebido o mesmo que o primeiro, nem o terceiro questionar por que recebeu o mesmo que o último,
nem o que chegou primeiro questionar porque recebeu o mesmo que o último. Porque o combinado foi feito entre trabalhador e o patrão, o pai de família. Para nós aqui, cada um de nós fez um combinado antes de reencarnar, com a providência divina, com a nossa própria consciência, com o amigo espiritual que assina a ficha da nossa reencarnação. Então não é satisfação ao outro ou a necessidade o tempo todo de ter de agradar a alguém. É o compromisso com a nossa própria consciência. E aí vem o desinteresse. E é preciso que nós, então, atuemos na vinha desenvolvendo o senso de espírito de serviço desinteressado. Senso de espírito de serviço desinteressado. Observe, é o serviço desinteressado. Não é agirmos como espíritos desinteressados de serviço. É senso de serviço desinteressado. Porque é preciso que nós atuemos, que nós trabalhemos. E enquanto estivermos, de alguma forma, agindo como espírito desinteressado de serviço, nós vamos adiar esse nosso processo de evolução e, portanto, precisaremos de muitas e muitas outras horas de trabalho, muitas reencarnações. Então, o desinteresse aqui é espírito de serviço desinteressado. E não sermos espíritos desinteressados de serviço. E não importa o serviço. Na nossa hora de trabalho, não vai contar mais ou menos porque nós vai contar mais porque eu atuei numa reunião mediúnica. Vai atuar menos porque eu era a pessoa só que enchia o filtro, colocava água no filtro, ou que abria a porta do centro para as pessoas chegarem. Não é isso. Não existe o trabalho mais importante, o menos importante. Existe um conjunto de tarefas que, se bem desenvolvidas, promove a eficiência do trabalho e ajuda o maior número de pessoas a alcançar o objetivo que é a evolução. E, portanto, essa ideia de solidariedade, de agirmos uns ajudando os outros, promovem a atividade. Depois, a boa vontade com que nós vamos executar a tarefa. Poderia ser simplesmente vontade, mas há um destaque aqui para a ideia de boa vontade. Mas só boa vontade não basta. E aí nós voltamos à ideia do número 1, a constância. Porque boa vontade é extremamente necessária, mas é preciso que nós saibamos o que, por quê e como estamos desempenhando uma tarefa. Imaginemos nós, cheios de boa vontade, trabalhando lá na evangelização, mas sem o conhecimento espírita. Imaginemos nós, cheios de boa vontade, atuando numa reunião mediúnica, uma reunião espírita, à luz do espiritismo, mas sem o conhecimento para atuar naquela tarefa. Okay? E é preciso, associado ao conhecimento, amor. Instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Então, colocar amor em tudo que fizermos. Isso aí. Como nosso irmão está comentando aqui, serviço desinteressado e com boa vontade. Essa é a tarefa. E conhecimento daquilo que estamos fazendo. E, por fim, o esforço. A quarta condição para o trabalhador da última hora, o esforço. E o esforço é o que caracteriza o verdadeiro espírito. Observe que Allan Kardec, ao fazer a definição do verdadeiro espírita, e é muito interessante esse capítulo 17, item 4, porque o codificador intitula os bons espíritas. Mas a palavra bom não aparece no texto. O título é os bons espíritos, mas ele não usa a palavra bom no texto. E para ser verdadeiro espírita, o esforço, não é isso? Para domar as suas más tendências, suas más inclinações. Então, observemos isso. Esse esforço é uma característica do verdadeiro espírita. Kardec poderia dizer o dos espíritas perfeitos, mas ele não diz. Ele fala daquilo que caracteriza o verdadeiro espírito, é o esforço para domar as suas más inclinações. Então, a palavra esforço aparece aí.
E se nós pensarmos na questão 909 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos que vai dizer, quando o educador pergunta se bastam poucos esforços para domar as nossas más tendências, más inclinações, os Espíritos respondem assim, bastariam poucos esforços. Mas exclamam assim, quão pouco dentre os homens fazem esforço. Então, a palavra esforço é a quarta condição aqui para sermos condições essenciais para os bons trabalhadores, os trabalhadores da última hora. Então, recapitulando, constância, então, dar continuidade à tarefa que nós iniciamos, desinteresse, sem esperarmos ali qual vai ser o salário por aquela hora do dia executado por aquela reencarnação. Portanto, quem virá me receber após a minha desencarnação, para qual colônia espiritual devo ir, esqueçamos disso, para focarmos no trabalho. A terceira condição, a boa vontade para o exercício da tarefa e o esforço para a execução desse trabalho de aprimoramento. Para atuarmos na vinha, a vinha, que ora é o mundo externo, daquilo tudo que o compõe, mas é o tempo todo o mundo interno, com os valores que nós, enquanto espíritos, trazemos, com a verdadeira propriedade, né? Aquilo que nós trouxemos e daquilo que levaremos quando daqui saímos. Então, essa é a ideia. E quando nós ainda falamos de desinteresse, lembramos o próprio Jesus, o próprio Cristo. Que ele diz assim, misericórdia quero. Olha o que Jesus diz. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Pontuando essa ideia do desinteresse para o nosso trabalho. Ainda uma reflexão importante na parábola, para essa ideia dos últimos serão os primeiros, pelo que se pode depreender da parábola, para aquilo que a gente pode entender que está ali, não se faz questão, o pai de família não fez questão pela quantidade de trabalho executado. Ele não julgou a quantidade de trabalho. Quem chegou na primeira hora está mais tempo atuando na vinha e, portanto, trabalhou muito mais. Ele não julgou a quantidade do trabalho. O julgamento dado ali foi pela qualidade daquilo que foi feito. E por isso o codificador relata que ao chegarmos na última hora e sermos os trabalhadores da última hora, e, portanto, dizer que os últimos serão os primeiros, estás fazendo uma referência importante à qualidade do trabalho que nós temos que desempenhar. Não é a quantidade daquilo que nós estamos fazendo. Porque, às vezes, até, por uma questão maquinal, nós desenvolvemos um montante de coisas, mas sem sabermos, sem pararmos algum momento para refletir assim, qual é a diferença que isso está fazendo na minha vida em especial. Não é a quantidade de vezes, por exemplo, que eu vou repetir, a questão número 1 do Livro dos Espíritos diz isso. E às vezes, de forma maquinal, nós vamos repetindo isso a vida inteira. Mas eu preciso agora, na condição de trabalhador da última hora, parar e refletir assim, que diferença prática tem sido na minha vida saber que Deus é inteligência suprema, saber que Deus é amor. Que diferença prática isso tem feito? E quando eu falo diferença prática, aquele momento que a dor bate à minha porta, naquele momento em que a família está num processo de desajuste, naquele momento em que a enfermidade chega, em que um assalto ocorre, em que a Covid está aí, fazendo retornar à pátria espiritual milhares e milhares e milhares de irmãos nossos, que diferença faz nessa hora saber que Deus é causa primária, que Deus é inteligência suprema? Que diferença tem feito de forma prática na minha vida, pontual, nesse momento da existência, saber que eu estou numa hora de trabalho, e que essa hora de trabalho é uma reencarnação, e que muitas outras virão, mas as outras serão consequências desta. E, portanto, de onde eu terei parado a minha atividade aqui, é que eu devo recomeçar na próxima. Então, é fazer
não pela quantidade, mas pela qualidade do que se faz, especialmente refletindo no porquê estamos fazendo certas coisas. Nas nossas preces, por exemplo. Não importa quantas vezes no dia nós estamos, Pai nosso que estás no céu. Mas quantas vezes eu estou parando para refletir em cada verso desse lindo poema cantado por Jesus. Pai nosso que estás nos céus. E aí refletir sobre isso. Santificado seja o vosso... Refletir sobre isso. Porque às vezes nós passamos 10, 15, 20 vezes do dia um Pai nosso que estás nos céus. Mas enquanto a minha mente está aqui, né? Os meus lábios balbuciando um Pai Nosso aqui, a minha mente está vagando por diversos outros caminhos. E às vezes é preciso fazer silêncio interior. Porque às vezes nós estamos com a nossa boquinha fechada, num silêncio aqui, mas aqui dentro está barulhento demais. Aqui dentro está um tumulto tremendo. E a gente para pouco para pensar no que estamos fazendo nessa hora do dia. É preciso que nós ainda, como reflexão, pensemos que é a qualidade do trabalho executado que vai fazer essa diferença. E, portanto, é a permanência do obreiro até o fim. É a permanência do obreiro até o fim da tarefa. E o fim da tarefa, não somos nós quem determinamos. Porque não somos nós quem colocamos um ponto final. Eu iniciei um trabalho na evangelização, eu iniciei uma tarefa na limpeza da casa espírita, estamos falando aqui em tempos normais, presenciais e tal. Eu iniciei uma tarefa no atendimento fraterno, nós iniciamos a tarefa, e a qualidade disso é que vai ser medida, e, portanto, a permanência até o fim dessa jornada, abrindo espaço para que outros companheiros participem, óbvio. Caminhando já para o fim dessa nossa reflexão, dos últimos serão os primeiros, é preciso que nós atentemos. Primeiro, precisamos evitar tornar a vida, portanto, aqui, essa hora do dia, essa última hora do dia, essa hora de trabalho, como algo muito forçado, e que, portanto, acaba sobrecarregando física e emocionalmente, inclusive quem está à nossa volta. Mas, fazendo isso de maneira mais leve, porque às vezes a gente vai trazendo isso como um fardo muito pesado, né? Eu tenho reunião mediúnica, eu tenho uma palestra, eu tenho isso. E parece que nós estamos carregando um fardo pesadíssimo, quando, na verdade, essa é a oportunidade de libertação, e ela precisava gerar em nós leveza. Irmos pensando que eu não preciso ser perfeito naquilo que eu estou realizando naquele momento, mas eu preciso de fazer aquilo buscando o aprimoramento sempre. E atentarmos, meus amigos, para o compromisso pessoal. E por que compromisso pessoal? Porque ao chegarmos na última hora de trabalho, nós fizemos um contrato específico com o pai de família. Então, se o outro não está fazendo, se o presidente está assim, se o governador está assim, se o vizinho está assim, cada um fez um contrato específico para a hora do dia, para a reencarnação que ele está executando. Eu preciso buscar na minha consciência qual é o contrato que eu fiz. Com a consciência, onde está escrita a lei divina, e com o Senhor da vinha, que é Deus, que é o pai de família, e que é amor, soberanamente justo, soberanamente bom. Para finalizar a nossa fala, precisamos pensar como eu tenho aproveitado o meu dia. Esta hora do dia. E, portanto, na parábola, esta reencarnação. Sem banalizar a reencarnação, porque nós, às vezes, temos ouvido, sem crítica alguma, mas as pessoas banalizando a reencarnação, né? Como se fosse fácil demais reencarnar. E o trabalho que a espiritualidade tem para reunir todo mundo que precisa estar junto nesta hora do dia é árduo demais. Nós pensamos sempre no nosso retorno, na reencarnação.
Mas imagine que, para reunir todo mundo em determinado momento, as desencarnações aconteceram em momentos diferentes, a espiritualidade precisou reunir todo mundo, para cada momento voltar um a um, e em um dado momento todos estarmos juntos. E é um trabalho imenso, e nós não podemos banalizar isso. Vou deixar uns minutinhos, caso haja aqui algumas perguntas. Agradecer muito a paciência dos senhores que estão nos ouvindo, a direção da casa. Temos pedido sempre em nossas preces força, ânimo, coragem para os trabalhadores, de modo geral, da seara espírita, especialmente para os dirigentes, que têm, como nosso irmão Iago feito aí hoje, um esforço tremendo para manter a Casa Espírita aberta, as portas virtuais da Casa Espírita aberta, para que essa mensagem doce, consoladora de Jesus, à luz do Espiritismo, possa chegar a mais e mais corações nos dois planos da vida. Que Jesus nos abençoe a todos, que nós aproveitemos e muito a nossa hora do dia, na condição de trabalhadores da última hora. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Se houver alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição. Meu amigo, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo auxílio. Eu estou aqui à disposição. Agradeço ao Ronald em nome da casa, né, de todos os diretores, de todas as pessoas, como ele falou, trabalham pela manutenção das casas abertas, não só da nossa, mas de todas as casas espíritas do Brasil, que era um momento de tanta dificuldade, de tanta adversidade, né, na verdade, que nós vemos que é realmente uma obra divina, muito maior que a gente, que tem muitos trabalhadores por trás. Agradecer a todos esses trabalhadores que nesse momento estão tendo muito mais trabalho que a gente, né? Não deve estar fácil no plano espiritual. Muitas casas, acho que boa parte, se não todas, estão sem os seus trabalhos mediúnicos. Então, que isso tudo, que todos os nossos bons pensamentos, que todas as nossas boas práticas deem a energia que eles precisam de nós, que os trabalhadores no plano espiritual precisam de nós. E agradecendo a todos os nossos irmãos também aqui encarnados nesse processo de manutenção do espiritismo no Brasil e no mundo. A gente tem alguma dúvida aí? Se não tiver nenhuma dúvida, o Ronald já fez um encerramento. Eu vou fazer uma breve prece, então, para a gente encerrar a noite de hoje dentro do nosso horário. Vou esperar um minutinho para ver se surge uma dúvida. Se não surgir nenhuma dúvida, eu já passo para a oração. Aparentemente não. Então, vamos lá. Obrigado, Pai. Obrigado, queridos amigos do plano espiritual, mentores e guias. Que possamos, como na fala de hoje, na individualização, com foco, responsabilidade e atenção às nossas tarefas, assinaladas por nós e nossos amigos antes do nosso retorno à carne, possamos manter esse foco, essa determinação, essa atenção, num mundo atual de tantas distrações, de tantas dificuldades, de tantas incertezas, mas que possamos reduzir essas incertezas abraçando a grande certeza que é o Espiritismo, que é Deus em nossa vida. E possamos pensar sempre no coletivo, com nossas ações individuais, que nunca nos esqueçamos do exemplo de Jesus, que trabalhando individualmente por si, falando por si, nunca por todos, trouxe toda uma nova visão, toda uma nova temática para a melhoria de toda uma humanidade. Que não nos comparemos em momento algum, mas que saibamos que nossa longa caminhada um dia nos levará a tal posto. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado a todos, obrigado ao nosso palestrante Ronald, e uma boa noite. Boa noite, um abraço a todos, fiquem em paz. Até a próxima. Bye, tchau, tchau.